após 900 anos, ele iria recuperar o seu coração. Depois de mais de 90, a sua inteligência. E com mais de 9, ele iria pegar para si o poder de todo o Quincy mestiço. Todos saúdem o rei, afinal, ele é o rei Quincy. Bem, hoje vamos falar de Bleach. Então, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e já deixa o like e comenta aí o que achou desses primeiros episódios de Bleach. E bora pro vídeo. Começamos o episódio no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Sociedade das Almas, onde nos é mostrado que vários Holons desapareceram, ou seja, deixaram de existir, afetando diretamente na fronteira com o mundo dos vivos. Porém, em seguida, conhecemos os cefeiros Shino e Yuki, que ficaram como responsáveis pela cidade de Karakura. E por estarem em par, Shino decide que cada um vai vigiar um lado da cidade, e antes que eles se afastassem muito um do outro, Yuki é atacado por um Hollow, e no meio da sua fuga acaba encontrando a Shino muito machucada e cercada por outros 3 Hollows. Ao ver aquela situação, o Yuki, que era totalmente medroso, ganha coragem e tenta salvar sua companheira, porém é atingido por um Hollow e quase acaba morrendo. É então que aparecem nossos heróis, Orihime, Sado, Ishida e Ichigo, que acabam lutando não só contra esses Hollows, mas também com outros que aparecem. Cefeiros salvos, vamos para o quarto do Ichigo, onde o Yuki ficou 2 dias apagado após o incidente com os Hollows. E, de repente, assim como a novela da Globo, sem mais nem menos aparece nosso primeiro vilão, o Iban, que provoca e luta contra o Ichigo. Num dado momento da luta, o Ichigo libera sua Bankai, e ao fazer isso, o Iban ele usa uma espécie de medalhão para tentar selar a Bankai do Ichigo, porém sem sucesso. E após essa falha, o Iban decide então se retirar da luta, visto que já não tinha mais o que ele fazer ali. Voltando à Sociedade das Almas, mais especificamente ao bairro de Rukon, onde misteriosamente todos os habitantes do local sumiram, e ao mesmo tempo que os cefeiros estão investigando esse sumiço, temos uma invasão de um misterioso grupo chamado Van Hash ao quartel da primeira divisão, onde além de ferir gravemente o tenente Sasakibe, ainda declara guerra a toda a Sociedade das Almas, e dão exatamente 5 dias para que a sociedade se prepare para a guerra que irá por vir. Após esses eventos iniciais, vemos esse misterioso grupo e o Iban frente a frente com o Rei Quincy, onde eles devem passar seus relatórios, porém, por conta de uma pequena discussão iniciada pelo Ludas, que é justamente um dos membros desse grupo Van Hash, o rei acaba cortando seu braço e o advertindo que, se ele não for ficar sentado, então ele também não precisará das pernas. E logo após muito esforço, Ludas finalmente consegue ficar sentado e assim passar o seu relatório. Logo voltamos para o quarto do Ichigo e vemos o Yuki receber uma ligação da Sociedade das Almas. Essa ligação é uma mensagem urgente e para todas as divisões. Essa mensagem é o resumo do que aconteceu com a invasão ocorrida na Sociedade das Almas. Afinal, tanto nossos heróis quanto o Yuki e a Shino não sabiam, já que eles estavam no mundo dos vivos. E o resultado é o seguinte: ficamos sabendo também que houve um intruso não identificado que surgiu perto do portão Kokoryo, e que lá mais 116 membros da primeira divisão morreram, e que confirma que o tenente Sasakibe não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a óbito. Obviamente, ao saberem desses fatos, todos presentes no quarto do Ichigo acabam ficando para baixo e bastante pensativos. Na manhã seguinte, Ichigo decide patrulhar a área e do nada a Nero, na sua forma de criança, acaba caindo em direção ao nosso protagonista, desesperada e chorando muito.
pois ela veio pedir ajuda uma vez que algo muito desesperador aconteceu no Reiko Mundo. Mas antes de sabermos o que houve, vamos para a reunião com o Rei Quincy, que não gostou nem um pouco do relatório do Ludas e decidiu matá-lo. O rei aproveita para dizer ao Aiban que o seu trabalho está concluído, porém sem feitos o suficiente para receber elogios e também sem falhas para receber punição. Logo em seguida ele também o mata. Então, vendo aquela cena, um dos membros da Vandhasht questiona o rei sobre se não é errado matar os Arrancaras desse jeito, afinal, eles são o trunfo dos Quincy's na guerra que está por vir. Então, o rei nos dá uma pista sobre o motivo da Nero estar desesperada. Afinal, o que ele diz a esse membro que o questiona é que o Reiko Mundo agora é o seu domínio. Então, voltamos para Ichigo e a Nero, onde do nada aparece um Peste e revela que após os acontecimentos do arco do Reiko Mundo, quem passou a governar o lugar foi a Haribel, e que ela foi raptada pelo Rei Quincy e seu exército. Indignados com tudo que acabaram de ouvir, Ichigo, Orihime e Sado decidem ajudar os Arrancaço. Ishida, por sua vez, se recusa a ir junto, pois, por ele ser um Quincy, sua função é justamente oposta ao ato de ajudá-los. Porém, dado o relato de Peste, Ishida chega à conclusão de quem o inimigo poderia ser. Só que antes que ele falasse sobre o tal inimigo, Urahara aparece para interromper a conversa e manda uma proposta de menos conversa e mais ação, oferecendo assim uma viagem até o Reiko Mundo. Ao chegarem no Reiko Mundo, nossos heróis se deparam com uma visão assustadora, onde é visto o exército inimigo escoltando vários Arrancas até um determinado local, onde lá se encontra o capitão responsável pelas tropas Quincy que ali estavam. Esse capitão é nada menos que um dos Stanritter. Adendo, bom, primeiro meu alemão não está muito bom, e segundo, os Stanritter é a elite da elite do exército Quincy, e eles são classificados de A a Z, que é em referência ao seu tipo de poder. Dito isto, o primeiro Stanritter que nos é revelado é o Quidgy Opia, a letra J. Bem, ele é uma pessoa bem fiel ao Rei Quincy e tem uma personalidade bem maléfica, visto que até os seus subordinados se perguntavam se iria sobrar algum Arrancar vivo para ser recrutado pelo exército Quincy, uma vez que o Opie ele estava simplesmente matando de forma aleatória os Arrancars que estavam na frente dele, só por diversão. E no meio de toda essa matança surge elas, as autodenominadas ajudantes do Aizen, Loli, Ivern e Manoli Maria, que juntas enfrentam o Stanritter e não conseguem fazer nada. Elas foram derrotadas em alguns segundos de luta. Após ser questionado pelos seus subordinados se poderia matar as duas, Opie responde que não, pois elas devem ser levadas até a sua majestade. Pois, como ele determinou, soldados valentes dos Arrancar que tentassem reagir deveriam ser levados até ele. Dito isto, Opie determina que os soldados não a matem, porém a castiguem um pouco. E é no meio desse castigo que temos mais uma reviravolta. Aparecem o trio bestial, Mila Rose, Sun Tsun e Apache, que além de acabar com a punição de Loli e da Manoli, também eliminam uma parte dos soldados ali presente e decidem enfrentar o Stanritter, porém acabam sendo derrotadas. E então chegamos ao fim do episódio com o Ichigo chegando e vendo o trio totalmente derrotado, e assim gerando aquela encarada pique novela das 9 entre ele e o Quidgy Opie. Bom pessoal, esse foi o resumo dos 2 primeiros episódios de Bleach, A Guerra de 1000 Anos. Comenta aí o que você achou deles e muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou!